Prezados irmãos, irmãs e internautas, eu quero começar este sermão fazendo uma pergunta à igreja e aos nossos internautas. Mas talvez alguém entre vós esteja pensando: será que eu posso responder? Será que eu devo me manifestar? E como resposta eu lhes digo que não precisa o Senhor responder em voz alta e se manifestar, mas que cada um responda para si mesmo. E a pergunta é: os irmãos, as irmãs, os nossos jovens, os nossos queridos amigos internautas, já pararam um pouquinho para pensar na obra da criação de Deus? O Senhor já tirou um pouquinho para poder pensar? Eu creio que sim, que muitos já pararam para pensar, mas não custa eu lembrar à igreja alguns pontos, inclusive bíblicos. E eu digo para a igreja o seguinte: que a criação de Deus, ela é perfeita. A criação de Deus, irmãos, é tão perfeita que a nossa mente não é capaz de avaliar, porque vai muito mais além do que pensamos, e tudo que pensamos ainda é pouco. E Deus fez tudo perfeito, tudo perfeito. E para criar as coisas, observe, irmãos, que Deus criou todas as coisas usando a palavra haja. Observe que há milhões de anos não existia absolutamente nada. A terra era sem forma e vazia. Então, Deus, usando a palavra haja, disse: haja luz. E houve luz com a sua palavra. Veja aí, irmãos, o poder. Depois Deus disse: haja o firmamento dos céus. Então houve o firmamento dos céus. Houve os grandes luzeiros, o maior para iluminar o dia e o menor para iluminar a noite. Então Deus criou o sol, e Ele criou a lua, e Ele criou as estrelas, que enfeita os céus, parecendo uma cidade. Depois Deus usa a palavra haja os pássaros. Então houve os pássaros segundo a sua espécie. Haja os animais, e houve os animais segundo as suas espécies. E todas as coisas Deus criou com objetivo. Ele não criou somente por criar, mas Deus criou, irmãos, para uma finalidade. Depois que Ele fez tudo, tem algo na Escritura que nos chama muita atenção. É quando Ele afirma: agora, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então quer dizer que estava sozinho. Então, participante da criação, a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Espírito Santo de Deus e o próprio Jesus, que existia nos céus, que também participou da criação. Tanto de Deus, mas Deus sempre manteve na mesma posição, no mesmo lugar. Foi as coisas que os homens foram fazendo que levaram a distanciar de Deus,
E com isto, os homens e mulheres deixaram de ser a imagem. Foi ficando diferente. Foi ficando diferente. E como se não bastasse, por isso que Deus mandou seus servos. E eles vieram para a terra não por acaso, mas para poder ensinar os homens e mulheres, exatamente para que os homens e mulheres, através da doutrina, voltasse a ser como era antes, a imagem dele, a semelhança dele. Entenderam? Então, irmãos, esses servos de Deus muito lutaram para poder fazer esta ponte, para poder fazer esta verdadeira aliança. E nós observamos na palavra de Jesus, que Jesus se preocupava muito com as pessoas, porque as pessoas amavam muito mais as trevas do que a luz. E Jesus ficava preocupado com isso. Então, o homem e a mulher foi perdendo esta beleza de Deus. É isto que nós observamos nesta palavra aqui do boletim, que foi extraída do Evangelho. Então, o homem e a mulher foi ficando diferente. Esta origem, nós vamos ficando diferente. Vamos perdendo esta imagem. Porque nós, irmãos, estamos aqui na terra para poder testemunhar a Deus. Nós estamos aqui nesta terra não por acaso. Não era, irmãos, para existir a morte. Estou falando morte do corpo. Mas isto passou a existir por causa do pecado. Morte do corpo. Porque para Deus vivem todos. Todos que andarem em obediência, nós vamos passar por esse passamento da vida, que é a morte do corpo, mas o nosso espírito viverá eternamente nos céus. Olha que coisa bonita. Nosso espírito viverá eternamente nos céus, num lugar muito lindo, um lugar perfeito, porque é a casa de Deus. Se na terra nós contemplamos coisas lindas e perfeitas, agora, irmãos, imaginamos os céus. Tem uma letra do hino que nos mostra ruas cobertas de ouro. Já parou para pensar? Analisar as ruas cobertas de ouro, praças com imensos jardins, com todo tipo de qualidade de flores, uma luz que sempre estará brilhando e nunca terá fim. Então, irmãos, é para lá que o nosso espírito deve voltar. O meu espírito, o seu espírito. E Deus luta por isto, pela nossa salvação. Ele luta pela nossa salvação, Ele quer nos salvar, Ele faz de tudo. Ele nos dá a sua palavra, Ele nos deu os seus servos, Ele nos deu Jesus, Ele nos deu a Santa Vó Rosa, Ele nos deu o irmão Aldo, para poder fazer esta ligação, para que nós pudéssemos voltar a ser como era antes, a imagem dele. Deus quer nos salvar, mas vai depender de todos nós. Porque, irmãos, Deus não vai descer dos céus à força e vai levar uma pessoa que não quer ir. Deus não vai levar uma pessoa que está totalmente bitolada no pecado. Deus não vai levar pessoas que são amigas do mundo.
segue todas as regras ditas pela sociedade, pelas pessoas que não têm Deus. Então as pessoas têm mais facilidade de seguir os homens do que é Deus. Ele quer nos salvar. Ele tem esperança. Então nós precisamos colocar as nossas mãos em nossa consciência, parar um pouquinho e tomar a nossa decisão. Porque, irmãos, nós não podemos seguir dois senhores. Porque há de amar o um, desprezar o outro. Então, o que o Senhor quer? Então, o que a senhora quer? Seguir Deus ou o mundo? É chegada a hora, irmãos, de fazermos as nossas decisões. Só que ninguém consegue vencer o pecado sozinho. Nós conseguimos pela graça de Deus. E manter uma vida de oração. Não é ser fanático, não. Não é orar como as pessoas antigamente oravam, em pé, nas sinagogas, nas ruas da cidade, só para serem bem vistos pelos homens. Só para as pessoas olhar que estava orando. Então, fulano de tal está orando. Não. E muitas vezes nós poderemos fazer a nossa oração em silêncio. Indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a igreja. Ter esta comunhão. Não é ser fanático, não, irmãos. Não é pegar o boletim da igreja e sair nas ruas da cidade lendo em voz alta. Não é pegar o evangelho do reino dos céus, abrir o evangelho do reino dos céus, lendo nos coletivos, pregando para as pessoas. Não é isso, não. Mas nós pregamos com a vida. Não tem um hino que diz que nós pregamos com a vida e produz muita salvação? Tantas pessoas que pregam com a vida, quantas pessoas? Não é uma, não é duas. E lá no trabalho a pessoa se destaca pelo seu procedimento. Então alguém fica imaginando, mas poxa vida, que homem diferente é esse? Que mulher diferente. Nossa, como é bom conversar com esta pessoa. Observamos que da boca dele não sai nenhuma palavra do mal. Mesmo ele passando por situação difícil, sempre está com um sorriso nos lábios, com alegria no coração. Nossa, que pessoa diferente. E começa a perguntar, mas que igreja que você é? E nós não podemos, irmãos, negar. Tem pessoas que têm vergonha de dizer que é apostólico. Muitas vezes nega. Aí eu sou de uma igreja aí, não vem o caso eu falar o nome. Está escrito por Jesus: ai daquele que me negar diante dos homens, porque eu negarei diante do meu Deus. Palavra forte. Então eu não devo ter vergonha. Eu sou apostólico. Sou da igreja apostólica, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. E a pessoa então, nossa, que bacana, poxa vida, eu vou fazer uma visita na tua igreja. E assim vem. Quantas pessoas que vieram para a igreja estar até hoje, através de um bom testemunho de um irmão, de uma irmã. Então, irmãos, tem muitas pessoas que afirmam, eu sou filho de Deus. Realmente, somos filhos de Deus porque Ele nos criou. Mas de Deus está longe. Então vamos nos aproximar mais perto dEle. E nas horas das orações, não tenham medo. Não fiquem tímidos, com medo. Deus é um Deus bom, de justiça. Só para os irmãos terem uma mínima ideia, tem pessoas que têm medo de Deus. Tem medo de Deus, de falar com Deus. Puxa vida, se eu falar com Ele, pronto. Ele vai saber todos os meus pecados. E aí? Ele vai me castigar por isto.
E eu vou sofrer com isto. Irmãos, Deus é um Deus muito bom. É claro, Ele é muito bom, porém é justo. Ele dá para nós o livre-arbítrio para a gente escolher o que quer. Mas Ele é justiça e faz colhermos aquilo que plantamos. Entenderam? Então, através desta palavra que está no Evangelho, que foi transferida pelo boletim, é uma mensagem muito importante para a nossa santificação. Portanto, irmãos, confie nessas verdades. Procure sempre buscar a ser a imagem de Deus, para que o Senhor, a senhora, você jovem, possa ser transferido desta terra para os céus, aonde não irá mais existir ranger de dentes, choro, porque venceram nesta terra, foram vencedores, e nos céus somente reinará a alegria, a paz. Então compensa a gente lutar aqui na terra. Não é difícil não, basta querermos, basta pedirmos a Deus com toda a sinceridade do nosso coração, e Ele vai fazer o de melhor para todos nós. Guarde essas palavras, e nós vamos passar agora, irmãos, para um momento muito importante. Nós vamos nos preparar para falarmos com Deus. Eu convido a igreja, os que estão assentados, para poder ficar em pé. E nós vamos nos preparar para falar com Deus, cantando o hino do nosso inário, nesta hora de oração de número 172. Cantemos. O salmista rei Davi, ele era especialista em escrever cântico. E ele escreveu um hino que diz assim: descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, e nem com aqueles que maquinam o mal. Olha que palavra bonita. Então nós devemos aguardar com paciência, porque tem pessoas que querem uma bênção de imediata. Tem que ser agora, Senhor. Não tenho paciência de esperar. E nós não podemos, irmãos, aborrecer com o sucesso das pessoas. Tem pessoas que se aborrecem e com isso tem inveja daquele que passa a ter sucesso na vida. Então fica com inveja. E muitas vezes fala na oração: Senhor, por que a pessoa, fulano de tal é mais bem-aventurado do que eu?
Eu sou seu filho também, mas não é assim que funciona, não. E nós devemos orar, irmãos, por aqueles que maquinam mal, que falam mal da gente. Não tem pessoas assim? Que lutam para nos derrubar, porque tem inveja, queria estar no nosso lugar. Nós devemos orar pelos nossos inimigos. Então faça essa oração. Estará aberta a oportunidade, cada um dos nossos irmãos poderão se comunicar com Deus. Oremos. Amém. Nós iremos expressar a nossa gratidão cantando o hino do nosso inário. Agradecemos de todo o coração, de número 173. Chegamos ao final de nossa reunião desta quinta-feira. Expresso a minha gratidão ao regente oficial, aos regentes adjuntos, todos os coristas, por estas belíssimas apresentações, aos obreiros, minha gratidão, às diaconisas, a todos os irmãos membros presentes e os nossos queridos amigos internautas, muito obrigado por estarem ainda conectados conosco. E agora, irmãos, nós vamos fazer a oração final.
E a palavra da doutrina nos esclarece como nós devemos orar. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios fazem, porque pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então, irmãos, façam a sua oração com simplicidade, mas que seja do coração. Oremos na sequência. A Ti, meu Deus e meu Pai, nosso louvor, a nossa gratidão por este momento tão feliz para nós, tão alegre, em poder estar aqui, ouvindo a Sua palavra, onde tomamos conhecimento da Sua criação. E o Senhor tem um poder muito grande que vai muito mais além do que nós pensamos. E agradecemos por tudo que o Senhor criou, pelos céus, pela terra, por todas as coisas bonitas que existem neste mundo. E nosso muito obrigado por nos criar a sua imagem e a sua semelhança. Nós queremos voltar como o Senhor nos criou no princípio do mundo, com todas as qualidades existentes no nosso espírito, tendo amor, sabendo perdoar, tendo compaixão das pessoas. Porém, te pedimos esta unção poderosa do Seu Espírito Santo, que esteja em nós, e que o Senhor possa marcar isto, porque o Senhor que nos fez. Louvamos muito a Jesus, louvamos muito Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, porque foram servos que vieram para esta terra não por acaso, mas com a grande finalidade, para poder nos retornar para o Senhor. Nosso muito obrigado por esta palavra, que foi extraída do Evangelho do Reino dos Céus, sobre inspiração do Espírito Consolador e do Irmão Aldo. Te agradecemos por esta mensagem tão santa, aonde houve conversão das pessoas que se arrependeram dos seus erros, de suas vidas pecaminosas. Daí eu quero pedir aos senhores neste momento que ajudem todos os nossos irmãos que aqui estão presentes. Abençoe os nossos amigos internautas. Também eu peço pelos nossos irmãos que colocaram seus nomes neste altar de graça. Eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade. E são muitos problemas que os teus filhos e filhas passam. Muitas vezes os problemas chegam até nós e ficamos muitas vezes desesperados por não saber resolver. Daí de pedir ao Senhor nesta reunião de oração a sabedoria para resolver os problemas, não tomar decisões precipitadas. Prezados irmãos, confiem, pois mais simples que foi a sua oração, Deus ouviu, e Ele está nesse momento nos abençoando. Recebam todos a graça de Deus, a graça de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, acompanhado com as bênçãos desses santos. Sejam felizes nesse santo caminho, para um dia possamos estarmos juntos no reino de Deus, cantando a última vitória pelo sangue do Cordeiro. Amém. A paz do Senhor para todos e até as próximas reuniões.